O que é ruim é que muitas vezes a gente sabe o que é certo fazer e faz o errado. Quando aquela frase que fala assim, procure viver cada dia como se fosse o último da sua vida, é porque a gente sabe muito bem como deveria ser o último dia da nossa vida. O que nós faríamos no último dia da nossa vida. Então, se a gente sabe, por que não aplicar isso no dia a dia, para a gente sofrer um pouco menos? Isso é a orientação dos espíritos, porque quem dera que eu também fizesse isso, né? Quem dera. Mas a gente vai aprendendo no dia a dia, com as coisas que vão nos acontecendo, que na verdade as coisas não acontecem, né, do jeito que a gente planeja ou do jeito que a gente imagina que vai acontecer diante de algum problema que surge na nossa vida. Sempre que somos afetados por alguma coisa que nós consideramos uma desgraça, um ruim ou uma perda qualquer, sempre que somos afetados dessa maneira, a gente pode reparar que a gente consegue reagir e consegue descobrir coisas em nós que antes a gente não havia nem pensado, né? Não havia pensado em ter ou ser. Mas a necessidade nos leva à descoberta de talentos que a gente nem imaginava ter. Isso é o movimento da vida. É aquela porta que se abre quando Deus fecha uma, abre outra. É essa porta que abre. Essa porta, às vezes, ela não abre por conta de outra pessoa, e sim por nossa conta mesmo. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela diz que isso é ótimo, que é muito bom, que toda vez que Deus fecha uma porta, abre outra. O problema é o comprimento desse corredor aí que divide essas duas portas. Realmente. Mas não tem jeito, a gente tem que transpassar. Não tem jeito. Então a gente vê como a gente reage. Aí a gente fala assim, poxa, eu não sabia que eu tinha tanta força. Mas ela surge. A acomodação, aquela rotina, aquela coisa acontecendo sempre do jeitinho que a gente quer, camufla os nossos talentos, camufla nossa energia, nossa força. Porque a gente é testado nos momentos em que a gente tem que dar o testemunho. Ali que nós somos testados. Então, o Espiritismo, ele nos educa nesse sentido. Então, ele não é uma tábua de salvação. Ele não é um remédio. Ele não vai curar os nossos males. Nós não vamos nos livrar dos nossos obsessores, das nossas obsessões. Ele sozinho não vai fazer isso. Agora, ele nos dá os subsídios necessários, ele nos dá o conhecimento necessário para que a gente, ao incorporar tudo isso, a gente possa viver de uma maneira mais harmonizada. Kardec continua fazendo, perguntas aos espíritos sobre isso, e pergunta sobre essa questão, se Deus, dando ao homem necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso, e eles respondem dizendo que sim, e ele, que às vezes não encontra os meios de sobrevivência. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance para que a gente consiga os bens necessários à nossa vida. Sempre a gente lembra aqui aquela questão da pedra, do túmulo de Lázaro. Quando Jesus pediu aos discípulos que tirassem a pedra, eles ficaram surpresos, porque se ele ia ressuscitar Lázaro, que já estava cheirando mal, por que ele não tinha força para tirar a pedra? Precisava daqueles discípulos ali pegarem aquela pedra pesada e arrastar aquela pedra. Mais um ensinamento dele. Por quê? O que ele ia fazer, energizando Lázaro, magnetizando Lázaro para que pudesse tirá-lo da letargia em que ele se encontrava, isso ele podia fazer, os discípulos não. Então não estava ao alcance dos discípulos fazer, trazer Lázaro à vida. Ele não estava morto. Na época diziam que estava, mas a gente sabe que não estava. Mas como sabe? Sabe por quê? Trazer alguém da morte definitiva e determinada, já com apodrecimento do corpo, seria derrogação da lei de Deus.
E Deus nunca derrogou a sua lei para provar a sua existência e o seu poder. Ele não precisa disso. A maior prova do poder de Deus é o próprio funcionamento do universo e a vida que se mantém nesse universo. Essa é a maior manifestação do poder de Deus. Ele não precisa derrogar a lei. E seria uma derrogação da lei. Né? Trazer um morto já apodrecendo a vida é derrogação da lei. E Deus não permite isso. Deus pode tudo, desde que Deus permita. Mas para que isso? Né? A gente sabe que naquela época as pessoas eram sepultadas muito rapidamente. 6 horas no máximo. Né? Se um pai saísse de casa para trabalhar e passasse o dia fora, poderia não ver mais a companheira ou o filho, que já estaria sepultado se morresse. E eles não tinham aparelhos que pudessem detectar a morte, com certeza. Né? Então parou de respirar ou diminuiu as funções orgânicas, está morto. Né? Então Lázaro estava letárgico, ele não estava morto. Então isso os discípulos não podiam fazer, mas Jesus, com o seu poder magnético, sim. Então o que eles podiam fazer? Tirar a pedra dali, arrastar a pedra. Aquilo estava ao alcance dos discípulos fazerem. Então isso é uma simbologia de que nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance, porque o que não é da nossa alçada, o que não é da nossa capacidade, os espíritos vão fazer por nós. Se estivermos merecendo, estivermos ali necessitando, o que não está ao nosso alcance, eles vão fazer. E tem feito, e nós temos tido provas muito grandes, principalmente nessas tragédias que a gente está vendo acontecer aí, né, em todo o planeta. Né, essas inundações, mortos, né, acho que foram 48 mortos em São Paulo, né, que parece que deu hoje com essas enchentes aí desse verão. Então, a gente ouve coisas, relatos de casos que as pessoas não acreditariam que poderia estar viva. Aquela enfermeira mesmo que eles mostraram no Fantástico, no terremoto do Haiti, que ela ficou 3 dias lá, né, debaixo dos escombros, e o marido, intuitivamente, achando que realmente ela estava viva, saiu gritando pela rua que salvasse a mulher dele, estava viva, e o bombeiro acabou vendo, né, ouvindo o pedido de socorro dela, viu que ela estava viva. Então, uma situação dessa, a gente vê, ela fez a parte dela. Ela se manteve calma, procurou ela falou que na hora que ela viu que ela não ia conseguir sair, ela procurou um lugar mais seguro, tinha até um colchão perto. Então ela fez a parte dela, e aquilo que não estava ao alcance dela foi feito pelos espíritos, intuindo aquele marido para sair pedindo ajuda, ao bombeiro para ouvir o apelo dela de socorro, que ela estava viva. Então somos instrumentos de Deus nesse mundo, né, para que a gente possa viver nele o tanto de tempo que seja necessário para resgatarmos aí o nosso passado aí, né, que nós estamos nesse mundo para isso. Então nós aprendemos que a terra nos dá todos os bens, ela nos dá tudo de que necessitamos, tudo vem da terra mesmo, do solo, da terra, né? E tudo que a gente precisa, o universo todo foi feito e adaptado para que os seres mais importantes da criação, que são os seres feitos à imagem e semelhança de Deus, onde ele imprimiu a sua marca, pudessem se desenvolver, pudessem se aperfeiçoar e terminar, né, o seu processo de evolução relativo a cada mundo. Isso foi adaptado para nós, todo esse universo. Então a Terra, ela tem tudo. Agora, o problema maior é que nós não conseguimos viver com o necessário. A gente sempre quer mais. Nós sofremos de um dos pecados capitais, que é a gula. A gente sofre de todos, né? Mas a gula, ela está presente no dia a dia nosso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós temos a manifestação do instinto de conservação muito forte em 2 pontos. Na parte do sexo e na parte da alimentação. Que é a perpetuação da espécie e a manutenção da vida através da alimentação. Mas nós não conhecemos o necessário. A gente sempre quer mais. Para a gente, necessário é aquilo que a gente quer, deseja e almeja. Claro que é relativo isso.
né? A própria civilização, ela impõe essa situação. A civilização que nós, através da tecnologia, das descobertas, da ciência, da inteligência humana, com a permissão de Deus, vai aprimorando e vai civilizando as pessoas e, claro, que vão aumentando as necessidades. Então, nós não vamos querer viver na nossa civilização como se fôssemos selvagens, né? Nós precisamos de carro para nos transportar. Um índio não precisa. Ele precisa de outras coisas. Ele precisa de carro. Carro para ele é um presente grego. Ele vai fazer o que com isso lá na aldeia, né? Aqueles que vivem mesmo lá na aldeia. Não estou dizendo daqueles que já saíram da aldeia, né? Que já estão com uma vida também na forma, não gosto de dizer civilizado, porque dá a impressão que eles não são. E eles são. Ao modo deles, eles são muitas vezes mais civilizados que nós, respeitam mais a terra porque estão diretamente ligados a ela, sabem que precisam dela para viver, né? Respeitam os mais velhos, respeitam as crianças. Eu me lembro que uma vez eu vi de um jornalista que foi numa aldeia, precisou até de tradutor, porque eles eram bem nativos, né? Aí ele precisava mostrar uma coisa para o jornalista, tinha criança brincando assim em volta, ele levantou e foi buscar. Aí depois o jornalista perguntou por que ele não pediu a uma das crianças para ir lá pegar, porque eles estavam conversando. Aí ele falou no dialeto dele lá, foi traduzido, que quem estava precisando daquilo era ele para mostrar e não a criança. Que ele não tinha que tirar a criança do trabalho dela, que a brincadeira é o trabalho dela, para satisfazer uma necessidade dele. Quer dizer, isso aí tem mais civilidade do que a nossa forma de educar um filho, né? Que a gente às vezes acha que a criança tem que fazer tudo que a gente deseja. A gente está muito bem ali, ele tem que sair da brincadeira dele para pegar uma água, para pegar uma coisa que a gente deseja. Então eu não gosto de falar em civilidade, né? Em civilização, e que eles não têm nada disso. Eles são civilizados da forma de vida deles, o respeito à natureza, muito mais que se de repente a gente fosse assim, nós não estaríamos sofrendo isso que a gente está sofrendo hoje, né? A natureza se manifestando da maneira como está, né? Sem nenhum controle, e a gente vendo que nós estamos assim totalmente impotentes diante das forças da natureza, pelo que a gente está vendo acontecer, né?